Bons dias. Cumprimento em primeiro lugar as senhoras e senhores deputados e um cumprimento por esta sua intervenção e contributo do Movimento Democrático de Mulheres, MDM. Dou a palavra à doutora Regina Marques. Faz favor. Doutora, só um bocadinho. Eu já chamei a atenção e agradeci. Sr. Presidente da Primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Dr. Fernando Negrão, senhoras deputadas e senhores deputados, gostaria de cumprimentar também todos os intervenientes neste debate. O Movimento Democrático de Mulheres já enviou um parecer a quando do plenário a 3 de julho, porque, na verdade, não quisemos deixar de manifestar desde logo a nossa opinião sobre esta matéria. Muitos dos senhores deputados certamente terão recebido. Ora bem, o MDM é uma organização de mulheres que assenta a sua intervenção na promoção dos direitos das mulheres em todas as esferas da vida. A IVG é parte integrante dos direitos das mulheres e dos direitos humanos em todas as suas dimensões, pessoais, sociais, económicas, jurídicas, e sublinhamos isto porque, na verdade, é com toda esta abrangência que queremos considerar o problema. Agradecemos, portanto, o convite e o reconhecimento da nossa organização e referir-nos-emos aos projetos que estão em questão, afirmando desde já que contestamos com fundamentos qualquer alteração à Lei 16 de 2007, que limite, qualquer alteração que limite o direito de opção das mulheres ou que tente condicionar ou mutilar a legislação da IVG em vigor. No que respeita à iniciativa de cidadãos, designada como Lei de Apoio à Maternidade e Paternidade do Direito a Nascer, consideramos que ela engloba um conjunto de propostas que, a nosso entender, são atentatórias da inteligência das mulheres, da democracia vivida com ampla discussão a quando do referendo sobre a matéria da IVG em 2007, e violentam os princípios fundamentais do direito que são organizadores da nossa vida em sociedade. Os promotores desta iniciativa são os mesmos que nunca aceitaram os resultados do referendo, em 2007. Pretendem a cada passo forçar decisões contrárias ao espírito de uma sociedade que tem aceito naturalmente e sem sobressaltos a aplicação da lei da IVG no sistema público de saúde. Escolhendo um momento político pré-eleitoral agora, que também certamente não será por acaso que está neste momento em discussão, mas que por isso mesmo também poderemos pedir aos senhores deputados que não embarquem um pouco nesta proposta, porque na verdade não é o momento. Usam argumentos falaciosos e capciosos para cavar e minar o espírito da lei, retirando dela o seu conteúdo proeminente de garantia do respeito pela decisão da mulher e a dignidade da maternidade e paternidade responsável e exercida em liberdade. Afirmam que agem na defesa da maternidade e paternidade e do aumento da natalidade, mas curiosamente nunca estabelecem uma relação entre a baixa natalidade no país e a precariedade, a instabilidade e a profunda degradação das condições sociais e económicas das famílias e dos casais em idade fértil. Por essa razão se veem condicionados no desejo de ter mais que um filho ou até de ter filhos, como comprovam estudos recentes que mostram que as mulheres quereriam ter mais filhos. Dizem que a lei da IVG em vigor equipara para efeitos de apoios sociais o aborto à maternidade, o que não se comprova em lado nenhum em qualquer enunciado da legislação, inclusive no Código de Trabalho ou nas regras de segurança social. Fala-se sim de um subsídio à IVG. São assintosos quando se referem aos elevados custos para o país, dos gastos com a IVG, pois, na verdade, as interrupções de gravidez por opção da mulher, realizadas nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, na sua grande, esmagadora maioria, utilizaram um método medicamentoso que é de baixo custo e não envolve hospitalizações, que seria isso que levaria a mais custos. Omitem que muitos mais custos tinham, por exemplo, as hospitalizações por complicações abortivas ao tempo da clandestinidade do aborto, que não é tão longínqua, ainda todos nos lembramos dos seus efeitos. Ao contrário do que anunciam os detratores da lei da IVG, os relatórios oficiais publicados de 2008 a 2014 fazem um balanço da atual lei inequivocamente positivo. Demonstram que o número de IVGs tem vindo sucessivamente a baixar, que tem diminuído o número de IVG entre as jovens menores de 20 anos, que diminuiu o número de atendimentos por complicações abortivas nos serviços de saúde e que desde 2011 não houve mortes maternas, o que não é pouco,
não houve mortes maternas associadas à interrupção da gravidez e que a taxa de reincidência é residual. Demonstram também que as mulheres recorrem sistematicamente às consultas de planeamento familiar após uma IVG. Nos vários relatórios publicados, a percentagem de utilização de métodos contraceptivos após a IVG chega quase aos 100%, varia entre 94% e 97%. A interrupção da gravidez revela-se também uma oportunidade de aconselhamento contraceptivo. Realça-se, aliás, que Portugal se situa abaixo da média europeia em termos de interrupção de gravidez não especificada. As mulheres não usam a IVG como método contraceptivo, como pretendem fazer crer. Entre as mulheres que efetuaram uma IVG em 2014, 71% nunca tinha realizado uma interrupção. Fê-lo, portanto, pela primeira vez. Segundo a Direção-Geral de Saúde, as mulheres recorrem cada vez mais a consultas de planeamento familiar e nos últimos anos aumentou o uso de contraceptivos. Aliás, gostaríamos de sublinhar que a Direção-Geral de Saúde tem um portal extremamente claro e útil para as mulheres e, de facto, não podemos deixar de sublinhar a importância que tem a informação e que tem tido a informação ao longo destes anos. Os promotores da iniciativa advogam complicados e injustificados procedimentos administrativos para dificultarem o acesso à prática da IVG. Inventaram mesmo a obrigatoriedade da mulher assinar a ecografia impressa, que, para além de constituírem obstáculos e poderem retardar a decisão ultrapassando o período legal, configuram técnicas de manipulação humilhantes das mulheres, que decidiram, nos termos da lei, recorrer à IVG, constituindo ainda um atentado ao princípio ético das utentes de quererem ou não ser informadas. Esta complexidade de procedimentos visa reacender sentimentos de culpa, medo, vergonha nas mulheres e, desta feita, exploram e agudizam as vulnerabilidades sociais e psicológicas, acentuando as desigualdades entre as mulheres. Sob o direito de objeção de consciência, que também é muito referido, cumpre-nos referir que, como comprovam os relatórios das administrações regionais de saúde, o direito à objeção de consciência de médicos e demais profissionais de saúde tem sido devidamente respeitado. É um direito assumido por eles, com plena liberdade, e são os próprios que, declarando este direito e estatuto, se colocam à margem do processo da IVG. Ao contrário de qualquer atitude persecutória aos profissionais de saúde, que pudesse ser atribuída à atual lei, como sugere a iniciativa de cidadãos, esta sim reflete em toda a sua extensão uma atitude discriminatória, penalizadora das mulheres e de desvalorização dos seus direitos próprios. Sobre o direito do nascituro, que também é uma questão que, no fundo, perpassa toda a iniciativa, é essa a grande questão, queremos dizer que a proteção devida ao nascituro não se sobrepõe ao direito de autodeterminação da mãe. O feto e o embrião não têm a personalidade jurídica de acordo com o nosso Código Civil. A personalidade jurídica adquire-se com o nascimento e um nascimento com vida. Não há certezas nem da parte da ciência nem da religião quanto ao momento em que aparece a humanização. Mas está em causa uma lei que preconiza uma despenalização até às 10 semanas, e não mais. A ciência não comprova a potencialidade da vida, nem tampouco a vida relacional às 10 semanas de gestação. O embrião não tem direito subjetivo à vida, porque não é titular de direitos fundamentais, embora a proteção da sua vida constitua direito objetivo. Este direito objetivo não é direito absoluto. Estou a falar para juristas, mas enfim, são coisas que nós também temos que saber, porque na verdade o conhecimento não faz mal a ninguém e nós, como a questão do direito das mulheres é de facto uma questão que também tem que ver com estas questões. Este direito objetivo deve ser conciliado com a liberdade pessoal da mãe. E se virmos os tratados do Conselho da Europa, vários peritos do Conselho da Europa e mesmo a jurisprudência dos Tribunais Europeus dos Direitos Humanos, é neste sentido que toda a legislação está ainda a ser, está a ser atualizada e é atual. Posto isto, reiteramos que esta iniciativa legislativa visa, no fundo, atacar, desvirtuar e inibir a aplicação da lei da despenalização da IVG no Serviço Nacional de Saúde, que é garante das condições de saúde e de segurança de todas as mulheres que decidam interromper a gravidez, independentemente do seu estatuto económico e social. Em segundo lugar, o MDM pronuncia-se igualmente contra o projeto de lei do PSD, CDS-PP, que pretende que as mulheres que recorram à IVG fiquem sujeitas ao pagamento de taxas moderadoras. Vejamos as implicações legais face à lei da IVG e ao Código do Trabalho, bem como ao Código Civil e à Constituição da República Portuguesa, que justificam esta posição.
A isenção de taxas moderadoras na IVG resulta da descriminalização na sua prática, desde que seja feita por opção da mulher nas primeiras 10 semanas, de acordo com o Código Penal que está em vigor. O projeto que pretendem ver aprovado limita-se tão somente a criar uma taxa moderadora para a IVG, ou seja, para a interrupção por opção da mulher. É, portanto, uma questão instrumental. Não afeta o direito em si mesmo, mas afeta o grau do seu exercício ou aplicabilidade. Nem representa uma qualquer revogação de normas da lei da IVG ou do Código do Trabalho. Por isso, a sua apreciação incide ou deve incidir em questões de constitucionalidade e em normas do Código Civil. Assim, ninguém duvida que a IVG constitui matéria do foro íntimo da mulher e matéria respeitante à sua privacidade. A decisão de realizar a IVG, quanto às suas motivações, pressupõe que seja salvaguardada a sua intimidade e decisão. Este sentimento de confiança deixará de existir se a mulher tiver de comunicar as razões da opção voluntária ao querer realizar a IVG. Isto mesmo compreendeu o legislador e, por isso, respeitou a reserva da intimidade da vida privada da mulher ao redigir a linha E do número 1 do artigo 142 do Código Penal, nos termos em que se encontra expresso. O legislador penal, ao estabelecer que não é punível a IVG quando for realizada por opção da mulher nas primeiras 10 semanas, bastando-se no requisito da opção e não exigindo qualquer outro, fê-lo também em obediência ao direito consagrado no artigo 26, número 1 da Constituição da República, que consagra o direito à reserva da intimidade da vida privada, não só como um direito civil, como previsto no artigo 80 do Código Civil, mas que lhe confere a elevação a direito fundamental. Só pode ser este o entendimento para a consagração da opção da mulher na despenalização da IVG, pois que não podemos esquecer que nas sociedades atuais, ditas desenvolvidas, há uma tendência legislativa no sentido da universalidade afirmativa e basilar dos direitos humanos, com destaque para a dignidade humana e que a nossa Constituição a elege como fundamento da República. E mais adiante, na enunciação das tarefas fundamentais do Estado, a espelha ao impor como obrigação a construção das estruturas que permitam a efetiva liberdade dos cidadãos. Ora, o exercício da liberdade também passa por ter e sentir protegida a intimidade da sua vida pessoal. Do próprio texto que consubstancia a alteração, do artigo 4º da Lei sobre as taxas moderadoras, não se retira qualquer fundamento. Antes se verifica que a medida tem somente por razão o texto da linha E, sem mais. Da motivação exposta no preâmbulo do projeto, nada se retira que valide a medida. Antes se constata que os seus autores, portanto o PSD e o CDS, não tiveram em linha de conta as razões que subjazem ao texto do Código Penal em causa e as motivações apontadas para a alteração legislativa. Para além de falaciosas, têm como subjacente uma ideia discriminatória. Este projeto, ao tratar a grávida, que recorre à IVG de forma diversa das demais grávidas, viola o princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição da República. Ao ignorar intencionalmente a determinante do texto da referida a linha E, ofende deliberadamente o princípio constitucional da dignidade humana e o direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada. Artigos 1 e 26 do número 1 da Constituição. A tentativa de aplicação destas taxas nos casos de IVG tem ainda outros efeitos negativos, dado que a experiência mostra como o pagamento das taxas moderadoras tem afastado muitas pessoas do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Numa situação de vulnerabilidade económica, muitas mulheres ver-se-iam empurradas para o aborto clandestino, com consequências dramáticas. Lembramos que a isenção de taxas moderadoras para os serviços de saúde sexual e reprodutiva, onde se inclui a IVG, continuou em vigor, mesmo após as alterações recentes feitas pelo atual Governo, desde 2014 e 2015, como conhecem. Não se compreende qualquer mudança de atitude da parte dos parlamentares da maioria, a não ser a de pactuar, permitam que diga isto, com os promotores da iniciativa, ao introduzir uma medida moralista e de penalização para as mulheres. Se a IVG é a sua opção, então pague, que viola os direitos de escolha e de igualdade das mulheres consignados na lei. A criação de taxas moderadoras para a IVG significa o regresso ao passado, no qual tantas mulheres arriscaram a sua própria vida e é mais um fator de agudização das desigualdades sociais, que já são bem grandes, como conhecem. Sobre a licença por interrupção da gravidez, é falso que a lei da IVG em vigor equipare, para efeitos de apoios sociais, aborto à maternidade. É um direito, este direito à licença, é um direito à saúde absolutamente justo. Como se pode ver, inclusive, é nos artigos 38 do Código do Trabalho e no artigo 10º do Decreto-Lei 91/2009, do regime da função pública, a trabalhadora tem direito a uma licença com duração entre os 14 e os 30 dias, apresentando o atestado médico com a indicação do período de licença.
bem como a um subsídio de 100% da sua remuneração. Como se pode ver na regulamentação da Segurança Social, este subsídio é atribuído à trabalhadora com vista a substituir o rendimento do trabalho perdido, na situação de interrupção de gravidez medicamente certificado. Tanta preocupação com os médicos objetores de consciência e não respeito pelos médicos que, de facto, atestam que as mulheres têm a necessidade de estar em casa, tanto ter doentes e terem alguma. Trata-se de um subsídio atribuído sob condições muito definidas, muito restritivas às mulheres que deles necessitam. Senhores deputados, a lei não obriga nenhuma mulher a praticar uma IVG, faça uma gravidez indesejada. Mas nenhuma ordem moral, religiosa ou ideológica pode obrigar uma mulher que deseja fazer a IVG dentro da lei a ser consultada e aconselhada por um objetor de consciência ou a ser previamente atendida por uma organização criada exatamente para a censurar. No Portugal de Abril, duas conquistas foram fundamentais para a emancipação das mulheres. A consagração constitucional da maternidade como valor social iminente e, mais tarde, maternidade e paternidade, de acordo com o artigo 68 da Constituição, e o inalienável direito de decisão da mulher sobre uma gravidez indesejada. Quando tanto se fala de empoderamento, de facto, o direito à decisão da mulher é uma questão fundamental para o tal empoderamento de que tanto se fala hoje nas nossas colunas sociais e políticas. O direito da mulher à IVG, no quadro dos direitos sexuais e reprodutivos, aprovados na Conferência do Cairo, reiterados na Conferência de Pequim de 95, ratificados pelo Estado português e referendados pelo povo português, é um direito que não pode voltar atrás. Queremos reafirmar que os direitos das mulheres, à luz de toda esta legislação, de toda esta nomenclatura, não representam quaisquer privilégios, integram-se nos direitos humanos como pedras basilares da civilização humana. Senhor Presidente, senhores deputados, em nosso entender, e interpretando um conjunto de opiniões de organizações de mulheres, de várias organizações sociais, sindicais, de profissionais da área da saúde e da educação, apelamos a que a Assembleia da República rejeite estes dois projetos. Muito obrigado, Sra. Regina Marques. A minha flexibilidade foi muito